Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o Cassiano e hoje nós vamos resolver mais um desafio. Esse é o Longest Consecutive Sequence. Ele é um enunciado bem pequeno, mas tem uma peculiaridade nele, né, que torna ele um desafio médio, que é o seguinte, dado um array não sorteado, né, não ordenado, né, chamado num, um array de inteiros, tá, chamado nums, retorne o tamanho da maior sequência consecutiva de elementos. E aí a gente tem aqui o ponto, né, que é o seguinte: você deve escrever um algoritmo que rode em complexidade O de n de tempo, ou seja, um algoritmo linear. Então, vocês vão ver lá na frente, eu vou trazer uns exemplos, que talvez alguma solução que você pensou pode ser que ela não se aplique por conta da complexidade de tempo. O de n seria a complexidade ótima que a gente consegue alcançar nesse desafio, né? Eu vou trazer tudo para vocês, vou explicar tudo certinho. Só para vocês terem uma ideia do que isso significa, se eu tiver um input aqui 100, 4, 200, 1, 3 e 2, né? Qual que seria a maior sequência possível aqui? Seria de length 4, né? Porque seria o 1, 2, o 3 e o 4, tá bom? Então, o 1 aqui, o 3, desculpa, o 1, o 2, o 3 e o 4. Essa é a maior sequência que a gente consegue montar. Então, esse array não está ordenado e você precisa encontrar uma maneira, né, de encontrar a maior sequência possível que existe dentro desse array, beleza? Essa é uma questão perguntada pela Amazon, pelo Google e pela Microsoft. Primeiro, vamos para a solução naive. Que acho que a primeira coisa que você pensa é, bom, vamos ordenar o array então. Se o array não está ordenado, vamos ordenar o array, né? E aí se a gente ordenasse esse array aqui, a gente teria 1, 2, 3, 4, 100 e 200. Dessa forma, fica bastante claro aqui, né? Acho que ficaria mais fácil você fazer um algoritmo aqui que percorreria esse array ordenado para você verificar que o length aqui é 4. Né? Tem 4 elementos que a maior sequência que a gente pode fazer. Só que, infelizmente, essa solução não é uma solução aceitável, porque ela é uma solução n-log de n, que é maior do que uma solução linear. Significa que ela é ruim. Não que ela é ruim, né? Acho que ruim é uma palavra muito forte, né? Mas ela, comparada com a solução linear, ela é uma solução pior, porque a gente ordena o array. Então, o fato da gente ordenar o array faz com que seja O n-log de n. Então, você, infelizmente, não poderia ordenar esse array e executar uma busca com esse array ordenado. E a gente também não pode te garantir que esse array estará ordenado. Então, Cassiano, como raios nós vamos resolver isso se eu não posso ordenar esse array, né? Primeiro, eu quero que você visualize o problema, tá? Eu acho que o primeiro passo de todos esses problemas de Big Tech, primeiro você precisa parar, entender o problema e acho que é sempre possível desenhar o problema, mentalizar esse problema, né? Eu acho que fica mais fácil. Então eu tracei uma linha, tá bom? Isso aqui não é a solução ainda, eu só quero que a gente visualize o problema como seres humanos nesse primeiro momento, tá bom? Então a gente começa com 100, eu vou colocar o 100 aqui, depois a gente tem o 4, eu vou colocar o 4 aqui na esquerda, né? Pensa que isso é uma linha, né, que vai de 0 a 200, obviamente a escala aqui não está correta, mas eu só quero que você imagine que vai de 0 a 200, né? Depois vem o 200, que vai lá pro final, aí vem o 1, depois vem o 3, depois vem o 2. Se eu te perguntar, não precisa pensar como uma máquina, agora pensar como um ser humano, né? Nesse primeiro momento. Quantas sequências existem aqui? Bom, a gente tem a sequência de 1 a 4, né? Isso é uma sequência. A gente tem uma sequência do 100, né? De 100 a 100. E a gente tem uma sequência de 200 a 200. Essa é uma terceira sequência. Beleza, a gente conseguiu visualizar isso. Existem 3 sequências. Qual que é a maior sequência? É 1, 2, 3 e 4, né? É a sequência que tem 4 itens. Beleza, acho que a gente conseguiu visualizar o problema, né? Você visualizando esse problema dessa forma, parece começar a ficar mais simples. E aí agora vem uma observação que é o pulo do gato. Agora a gente vai tentar falar em máquina aqui, ou uma questão lógica, né? É o pulo do gato da questão. Como que você visualiza que isso é uma sequência? Bom,
Basicamente, como é que você sabe que 1, 2, 3 e 4 é uma sequência, né? Porque se fosse 1, 3 e 4, né? A gente já teria 4 sequências, né? Se não existisse o número 2. Correto? Como que na sua cabeça por que você sabe que isso é uma sequência, né? O que é que te faz saber que isso é uma sequência? Bom, porque tem um número depois do outro, certo? Então você tem o 1, o 2, o 3 e o 4. Parece simples, é bobo eu te falar isso, mas é uma observação muito importante. Você parar para pensar essas questões simples. O que é uma sequência, né? É um número depois do outro. Então, agora o próximo passo que eu te faço é: como que você sabe qual que é o primeiro número dessa sequência, né? A sequência é 1, 2, 3, 4, né? O 3 é o primeiro número dessa sequência? Não, não é, né? Por quê? Porque tem um número antes desse. O 2 é o primeiro número dessa sequência? Não. Tem um número antes dele. O 1 é o primeiro número dessa sequência? É, porque não tem nenhum número antes dele. Então, perceba que o primeiro número de uma sequência, ele não há possibilidade de existir um antecessor direto dele. Concorda comigo? Porque se existisse o número 0 aqui, o 0 seria o primeiro número da sequência. Tá bom? Então, a primeira observação, muito importante. O primeiro número de uma sequência não possui antecessor. Estamos falando de números inteiros, tá? O primeiro número de uma sequência não possui um antecessor. Concorda comigo? Assim como o último número de uma sequência não possui um sucessor, certo? Porque se houvesse o 5, o 4 não seria o final dessa sequência, né? Basicamente, o que é importante é essa primeira regra que eu te falei aqui, né? O primeiro número de uma sequência não possui um antecessor. E aí, a sequência é constituída dos números que vêm, né, sequencialmente após o primeiro número, quando são os números inteiros, ok? Espero que dessa forma você tenha conseguido visualizar o problema, entender o problema, que agora a gente vai partir para a explicação de como nós vamos fazer isso via código, mas passa muito por isso, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos precisar fazer é transformar esse array em um set, em um hash set, tá bom? Eu preciso que você conheça o que é um hash set, até porque isso é uma questão de nível médio, mas rapidamente falando, um hash set é quase como se fosse um hash map. A diferença basicamente é que ele só diz se o elemento existe ou não existe, tá? Em uma forma bem, enfim, genérica e básica, e você consegue verificar se o número existe ou não existe em tempo constante, tá? Ou seja, se tiver 1 milhão de itens no set e você quiser saber se o número 100 existe, você vai conseguir... É ao mesmo tempo como se existisse só um, né? Isso que quer dizer constante. Não importa o tamanho, o tempo para se realizar a operação vai ser sempre o mesmo, né? Então, vamos lá. A gente vai começar aqui, então, convertendo o nosso array em um set, tá bom? Então, coloquei aqui entre o set, para a gente saber que estamos em um set. E a gente percorre esse set como a gente percorre um array, tá bom? E a gente tem o max count, que é a maior sequência que a gente encontrou até o momento. Então, vamos lá. Agora, vamos pensar como uma máquina agora, né? A gente está aqui no número 100. E eu te faço a seguinte pergunta. Existe dentro desse set um antecessor de 100, ou seja, existe o número 99? Então, se lembra, o início de uma sequência só existe se não houver antecessor. Existe antecessor de 100? Não existe, seria o 99. Então, o 100 ele é o começo de uma sequência, beleza? Então, a gente vai colocar um count para 1, que é o começo dessa sequência. Você lembra agora que eu te disse que uma sequência é constituída de números subsequentes, um após o outro. Existe o 101 no nosso set? Não existe. Então, é uma sequência de um único número. Como o max count anterior era 0, nós vamos atualizar ele para 1. Vamos seguir para o 4, beleza? Bom, existe um número anterior a 4, que seria o 3 no nosso set? Existe, né? Ele está aqui. Então, a gente não vai fazer nada. Vamos para o 200. Existe um número antecessor ao 200? Existe o 199? Não existe. Nós vamos entrar naquela mesma situação. Eu vou adiantar aqui, né? Não existe 201, então é a mesma situação do 100, né? É uma sequência de um número só. Ok? Vamos para o número 1 agora. Olha agora que legal.
Existe um número antecessor a 1? Não, não existe. Né? Seria o 0. Não existe. Então, vamos começar um novo count aqui para 1. Existe o 2? O 2 está no 7? Pô, legal, existe. Então, vamos aumentar o count para 2. Existe o 3? Existe. O 3 está no 7. Vamos aumentar o 7 para 3. Existe o 4? Existe o 4 sim. O 4 está lá no 7. Vamos aumentar o count para 4. Existe o 5? Não, não existe o 5. Ou seja, acabou a sequência. Essa sequência é uma sequência de 4 números. Então, a gente vai aumentar o max count para 4. E aí nós vamos para o 3. Existe um antecessor de 3? Existe. Então, ele não é o início de uma sequência. Vamos para o 2. Existe antecessor a 2? Existe. É o 1. Então, ele não pode ser o início de uma sequência. Finalizamos com max count igual a 4. Beleza? Esse é um algoritmo de complexidade de tempo linear, complexidade de espaço linear. E aí a gente atende exatamente o que a questão pede. A gente chega na nossa solução ótima. Vamos codar essa solução? Vamos lá. Eu já deixei tudo prontinho aqui, né? Tudo no esqueminha. Então, vamos lá. Eu vou criar aqui um set, tá? Então, eu vou chamar... No Python é muito simples de criar. Vou criar aqui set nums igual a um set de nums. Pronto, foi convertido para set, beleza? Eu vou criar aqui o max count. Max count igual a 0. E para cada número, no meu set nums, beleza? Eu vou fazer o seguinte, eu preciso verificar se esse cara ele é o começo de uma sequência. Lembra? Como que eu vou verificar se esse cara é um começo de uma sequência? Ora, se não existir o num menos 1 em 7 nums. Se esse cara não existir, eu sou um começo de uma sequência. Beleza? Se esse cara existir, ele não é um começo de uma sequência, a gente não vai fazer nada. Então, ó, ele é um começo de uma sequência. O que a gente vai fazer aqui? Vamos pôr aqui um count. Então, o counter, ele vai ser igual a 1. E aqui eu vou escrever um pouquinho mais de código, só para ficar mais claro. A gente poderia até fazer uma versão mais simplificada, mas eu vou querer fazer o seguinte, ó. Eu vou dizer que corrente num é igual a num mais 1. Ou seja, eu estou no 101 agora. Eu, né, comecei aqui no 100, né? E aqui eu pego um counter igual a 1, né? É o meu contador, né? E o corrente num agora é o 100 mais 1, né? Que seria o 101. Então, o que a gente vai fazer agora é o seguinte. Enquanto existir este número, que a gente está dentro dos 7 nums, então eu vou fazer counter mais 1 e corrente num mais 1. Quando a gente sair daqui, aí eu faço um max count igual a max de max count mais counter, que isso aqui seria a mesma coisa de fazer um if, né? If counter maior que max count, então max count igual a counter, né? E aí, no final de tudo, a gente retorna o max count. E, basicamente, é isso. Vou rodar o código e olha lá, 4. Se eu tirasse vamos supor que eu tirei o 2 daqui, né? Então, a maior sequência aqui seria 3 e 4, né? E aí teria que ser 2, correto? Olha lá, 2, tá vendo? Vamos supor que eu fiz aqui, ó, 101, 102, 103, 104, 105. Beleza? Qual que seria a maior sequência agora? Opa, faltou salvar. Qual que seria a maior sequência agora? Seria 6, vai 100, 101, 102, 103, 104, 105. Beleza? Então é isso. Espero que eu tenha conseguido deixar claro para vocês. Tá? Se você curtiu, para deixar um like aí, eu agradeço. Se não tiver inscrito, puder se inscrever também, agradeço. E é isso. Fiquem no aguardo dos próximos vídeos. Valeu, gente. Valeu, falou, até a próxima.